Questão interessante. Questão interessante. Vamos para a nossa 13ª questão. Em uma subestação industrial, a proteção de média tensão é realizada por um disjuntor que deve atender a diversas restrições a fim de proceder ao seu ajuste. O ajuste do disjuntor se refere possivelmente ao relé que vai acioná-lo, né? Já que o disjuntor, a gente está falando de média tensão, já está falando de disjuntor que é só uma chave que abre com velocidade, né? Para interromper um curto-circuito ou simplesmente para fazer manobra também. Com relação a esse tema, afirma-se que a curva de atuação do relé deverá ficar abaixo do ponto ANSI do transformador de maior potência. Vamos lá por partes. O que é ponto ANSI? Você sabe dizer o que é? Bora tentar aqui explicar. Você tem um transformador trifásico. Você pode representá-lo por uma fase no equivalente Y, assim que a gente faz. E essa impedância é a impedância de curto-circuito. Aqui você tem a tensão no primário e, obviamente, está tudo em PU. Então, o acoplamento magnético não é necessário. Aí você vai e aplica um curto-circuito. Se aplica um curto-circuito, surge uma corrente. Pronto. Temos a explicação do que é o ponto ANSI. Aqui foi um texto que eu peguei da CPFL, de um documento da CPFL. O ponto ANSI do transformador é a maior corrente que o equipamento pode suportar por um curto período de tempo sem se danificar. Esse ponto depende da impedância percentual do transformador, daqui a pouco eu te explico um pouco disso, conforme mostra a tabela 2. O ponto ANSI tem a ver, portanto, com duas variáveis, um múltiplo da corrente e um tempo. Se a impedância for 4%, daqui a pouco eu te mostro que o múltiplo da corrente vai ser 25 e o tempo que ele deve suportar é de 2 segundos. Se a impedância percentual for de 5%, o múltiplo da corrente vai ser 20, daqui a pouco eu lhe mostro isso, e o tempo que deve suportar é de 3 segundos. Quanto maior a impedância, maior o tempo que o transformador deve suportar. Para a gente indicar um ponto no espaço, a gente precisa de exceto se for linear, né? Se for numa reta, só precisa de uma coordenada. Mas a gente precisa de duas. Então, o ponto ANSI considere que é um múltiplo da corrente e um tempo que o transformador consegue suportar essa corrente. Então, vamos entender essa questão de impedância e múltiplo da corrente, já que o tempo é uma definição aí da própria definição do que é o ponto ANSI. Vamos lá. Dado que essa corrente está sendo levada em consideração, vou botar tudo de uma cor só em preto. Então, essa corrente é igual a V1 sobre ZCC, a impedância de curto-circuito. Se eu tiver de fazer essa conta em... Aqui, ó, ANSI, né? ANSI. Desculpa, deixa eu botar aqui, fica melhor. Já que é a corrente de curto-circuito, então já posso escrever que isso aqui é a corrente ANSI. Pronto. Acabamos de fazer a conta certinha, tá tudo ok. Mas vamos supor que eu faça a conta em por unidade. Se eu fizer a conta em por unidade, então esse valor aqui está em PU e essa impedância está em PU. Então eu sou obrigado a fazer a multiplicação pelo valor base, para encontrar a corrente no seu devido valor. Então, multiplico pelo valor nominal. Certo? Certo. Então, eu encontro a corrente ANSI em ampere. Aí vem um porém. Quanto é a tensão nominal aplicada no transformador, já para fazer a referência, porque a gente tem que considerar uma referência de tensão? É 1 PU. Então, a corrente ANSI vai ser I nominal, está aqui de cima, vezes 1 PU sobre a impedância ZCC em por unidade. Só que é habitual que ela não esteja em por unidade, que ela esteja em percentual. Então a impedância está em percentual. Mas se ela está multiplicada por 100 aqui embaixo, então a gente multiplica por 100 aqui em cima. Aí você vai ver a corrente ANSI como sendo isso aqui, ó. ANSI como sendo isso aqui. I nominal sobre a impedância percentual vezes 100. Esse 100 surgiu porque em vez de colocar em por unidade, se colocou a impedância em percentual. E I nominal simplesmente porque é o valor base a ser levado em consideração. Eu quero que você note que, se a gente estiver tratando especificamente não mais no valor da corrente ANSI em unidade natural, que é o ampere,
e a gente decidir fazer a conta em por unidade, ou seja, a quantidade de vezes que o valor da corrente vai ser maior do que o 1PU, que é o nominal, pense aí, ó, impedância de 4%. Bote 1 sobre 0,04. Quanto dá 1 vezes 0,04? Ou 1 sobre 4%, se você quiser, tanto faz. Aí você bota 1 sobre 4% vezes 100. Você vai ver que dá 25 vezes. Se a impedância for 5%, ou você coloca 1 PU, que é o valor por unidade, aqui nominal, sobre 0,05, ou considera o valor de 5% embaixo e multiplica por 100. Quantas vezes dá em relação ao valor nominal? 20 vezes. Então note o seguinte, deixa eu ver se fica mais claro substituindo os valores, porque eu estou achando que eu te confundi. Vou escolher o 5%. Se eu botar, deixar aqui, ó, IANSE, I nominal, só N, 5% vezes 100. Isso dá I nominal. Deixa eu só fazer a conta aqui só para garantir mesmo, viu? Eu sou desses desconfiados. 5 dividido vezes 100, pronto, dá certinho. Se eu dividir isso aqui, dá 20 vezes. Ou seja, eu estou dizendo que a corrente Yancey é para uma impedância de 5%, 20 vezes maior, e o computador, que é o transformador, deve suportá-la, segundo o ponto Yancey, por 3 segundos. Ok? Tem outro dado que pode aparecer numa prova, num comentário qualquer, que é o ponto Nance. O ponto Nance, escrevi errado, viu? Que é N-I-N, Nance. É Nance com N na frente. Que é o ponto Nance sobre raiz de 3. O que é isso? É a corrente no delta. É a corrente na fase do delta. 1 sobre 0,3 é aproximadamente igual a 0,58. Então você vai ver assim, muitas vezes, que o povo adora número mágico. 0,58 da corrente Yancey. Bom, de onde veio esse 0,58? É para indicar exatamente 1 sobre a raiz de 3, ou seja, é a corrente no delta. Então isso pode aparecer também em sua vida em algum momento. Entendido isso, o que ele está falando aqui, ó, a curva de atuação do relé deverá ficar abaixo do ponto Yancey. Se você botar abaixo do ponto Yancey, significa dizer que ele vai atuar antes do valor. Significa dizer que ele vai desarmar, mas em tese o transformador deve suportar esse valor. Então não adianta você botar abaixo de tal forma que ele atue antes. Lembre-se o que é abaixo, né? Curva do relé. Aqui você tem um ponto Yancey. Aqui é corrente, tempo, tanto faz, né? Corrente, tempo. Aqui você tem um tempo de 2 segundos e uma corrente de 25. Aqui. Aí você diz, vou botar a curva do relé abaixo. Opa, ele vai atuar antes desse ponto. Mas em tese, o transformador é feito para suportar o ponto Yancey. Então você vai desligar o equipamento antes de correr risco dele sofrer algum tipo de dano. Então não, ela não tem que estar abaixo, ela tem que estar acima. Então isso aqui está errado. Proteção não deve atuar durante o tempo de magnetização dos transformadores. Ah, isso aqui é certíssimo, né? Quando o transformador é ligado, vai ter a corrente de Rush, o transitório natural de que você está ligando o transformador, e ele, durante esse período que está magnetizando, não pode ser desligado, porque faz parte do processo. É a corrente de partida do transformador. É mais ou menos isso. A gente não chega a chamar de corrente de partida, mas é a corrente, mas é o equivalente, é a corrente de quando você liga o transformador. Então ele não pode se desligar, então a proteção não deve atuar nessa situação. Não tem o menor risco disso aqui não estar certo. Não vou nem botar mais aqui. Pode até ser que tenha outra certa também, mas essa aqui está certa. Proteção deve atuar necessariamente todas as vezes que ocorrer uma sobrecarga no transformador. Olha, a gente já discutiu tantas questões de sobrecarga de transformador. Na aula de hoje, nessa aula daqui,
até sobrecarga de 40%. E tem norma da ONS que fala a respeito de sobrecarga de transformadores para valores de curta duração, média duração e longa duração, dizendo que ele deve suportar. Então, sobrecarga de transformador é algo normal, que deve ser tolerado sim. Então a proteção não deve atuar todas as vezes que houver sobrecarga. Isso aqui está erradíssimo. Proteção na entrada da subestação deve atuar sempre que ocorra a falta no ramal de entrada. Olha, ele está falando da proteção. Aqui, se eu considero que... Cadê? Proteção subestação. Que aqui você tem uma subestação e você tem a entrada dela. O ramal que levou energia à subestação está aqui. Se acontecer algum tipo de falha, ou de falha, tanto faz, no ramal de entrada, quem deve atuar é a proteção que está aqui, ó, atrás. Não a proteção daqui da própria subestação. Então, isso aqui também está errado. Coordenação da proteção da subestação deve considerar somente as proteções internas da instalação. Olha, chega a ser boba, né? Essa afirmação. A proteção da subestação deve levar em consideração tudo que está dentro, mas certamente o que está fora. A subestação, os tempos de atuação dela não podem ser mais rápidos do que, por exemplo, uma proteção que está aqui fora. Ou melhor, tem que ser mais rápidos. Algum fenômeno interno que aconteça aqui, ele tem que estar de alguma forma coordenado com algo aqui fora. Um defeito na subestação deve acionar a proteção da própria subestação. E aqui fora deve preservar a sua conexão, porque pode levar energia não somente para essa subestação, como para outros lugares. Então tem que ver esse porém. É sempre coordenado. Um equipamento, seja a subestação, seja uma indústria, seja um equipamento dentro da indústria, a proteção do equipamento deve ser mais rápido do que esse, que deve ser mais rápido do que esse aqui. Os tempos de atuação são sempre assim. Esse aqui o mais lento, esse aqui depois é um pouco mais rápido do que o anterior, e esse aqui o mais rápido de todos, de tal forma que a gente desligue pontualmente. Então a coordenação é importante para tudo que está para dentro, mas também para o que está para fora da subestação. Então isso aqui está errado, somente o item B de fato merece nossa afirmação como sendo uma resposta correta.